Olá, amadinhos! Preparado para mais uma aula? É comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos falar assim, Márcia, como tu começa a aula, fala preparado para mais uma aula, nem pergunta se os amadinhos estão bem. E aí, tudo bem com vocês? Mesmo de verdade? Ó, comigo tá tudo maravilha, né? Apesar da garganta estar um pouquinho assim arranhando, mas dá pra gente conversar bacana, tá certo? Hoje a nossa aula 28.1. Olha só, amadinho. 28, já tá faltando quantas aulas para o nosso clube de leitura? Mais 2 aulas, tá certo? Daqui a pouco, terminando essa unidade, que é a unidade 1. Na unidade 1, nós temos nosso clube de leitura. Em cada unidade, nós temos nosso clube de leitura. E nessa unidade, vamos trabalhar o alto da barca do inferno. Beleza? Mas, hoje, né, falando também, aula 28.2, sobre o que, amadinho? Sobre o gênero literário. Vamos trabalhar o gênero épico e dramático. Tudo a ver com o quê? Com o nosso clube de leitura, que você pode fazer uma dramatização, tá certo? Do alto da barca do inferno. Então, vamos lá. Fiquem ligados. Então, aqui, gêneros literários, parte 1, o épico e o dramático. Nossa árvore do conhecimento com a temática. Mais um conteúdo para você armazenar, amadinho. Onde? Onde que vai ficar armazenado? No seu HD, tá certo? Vamos lá. Eu trouxe essa imagem aqui, tá certo? Você vai também lembrar da história de Ulisses. Sim, Ulisses, né? Onde ele pede... Você já viu contar a história que Ulisses, né? Ele pediu para ser amarrado, né? No mastro aí, para que ele não ouvisse o canto da sereia. O que fazia? Então, se ele ouvisse o canto da sereia, ele ia ser o quê? Como a gente fala, hipnotizado por ela, tá certo? Ele ia se jogar ao mar e não ia retornar para sua casa, tá certo? Então, o canto da sereia hipnotizava. Então, mas só que isso daqui é um mosaico, né? Falando desse trecho lá, dessa história. Belezinha? Então, aqui eu tenho um mosaico do século, o quê? 3. Antes de Cristo, não, depois de Cristo. Localizado na Tunísia, representando o personagem Ulisses amarrado ao mastro da embarcação para não sucumbir ao canto das sereias. Esse episódio faz parte da Odisseia, epopeia atribuída a Homero, épico e dramático teatro que compõe os chamados gêneros clássicos. Eu vou fazer uma atividade aqui porque eu estou travando a minha língua direto, ó. Fazer um exercíciozinho para ver se eu não consigo, para eu não morder minha língua, o que está acontecendo que eu estou mordendo a língua. Estou travando, né, nas palavras. Tá certo, Amadinho? Dá um desconto aí para mim. Beleza? Então, vamos lá. Você já ouviu falar nas obras Ilíadas e Odisseia? Ficou curioso? Olha só, aqui, ó, isso aqui é só uma ilustração que você pode procurar aí, né, na biblioteca da sua escola. Se você não conseguir, Amadinha, professora presencial, dê um toque aqui que eu posso, né, ver se eu consigo em PDF, envio para vocês, tá certo? Mas se conseguir a obra, melhor ainda, né? A obra física, beleza? Então, vamos lá.
Segundo a tradição, essas epopeias teriam sido criadas por Homero a partir de referências populares gregas. Ilíadas, o que vai acontecer com Ilíadas? Narra os episódios da Guerra de Troia, tá certo? Lembra que você vai, lembra do cavalo de Troia? Ó, tá lembrando, né? Cavalo de Troia, aula de história. E a Odisseia conta as aventuras de Ulisses, também, que era personagem da Ilíada, que depois do conflito ruma para Ítaca, sua cidade natal, onde residem a esposa Penélope e o filho Telemaco, os quais o herói não vê há 20 anos, desde sua partida para Troia. Então, olha só, o Ulisses ficou 20 anos, né, distante, sem ver a sua família. Foi uma viagem longa, né? As aventuras de Ulisses. Então, nós temos aqui o seguinte. A ilha, entre mentes, a nau bem construída, chegara depressa, onde as sereias demoram que o vento propício a impelia. Uma rodela de cera cortei-me o bronze afiado, em pedacinho pus-me a amassá-lo nos dedos possantes. Sem exceção, depois disso, tapei os ouvidos dos sócios, as mãos e os pés. Por sua vez, me amarro na célebre nave, em torno ao mastro de pé, com os possantes calabres seguro. Sentam-se eu logo, batendo com o remo nas ondas grisalhas. Mas, ao chegar à distância, somente de grito da praia, com toda a força a remar, não passou nosso barco ligeiro, despercebidos, as sereias, de perto quentou sonoras. Vem para perto, famoso Odisseu. Dos arquivos orgulho, traz para cá o teu navio, que possas o canto escutar-nos. Dessa maneira, cantavam belíssima, muito desejosa de as escutar. Fiz sinal com os olhos aos sócios, que as cordas me relaxassem, mas eles remaram bem mais ardorosos. Assam-se. Então, Perimedes e Eurículo, e deitam-se logo os calabres, e os laços e as voltas firmes apertam. Mas, quando essa ilha, na viagem, deixamos ficar bem distante, sem mais ouvirmos a voz das sereias e o canto mavioso, meus companheiros queridos tiraram depressa do ouvido a cera ali por mim posta e dos laços por fim me livraram. Lembra que quando a gente iniciou, né, eu coloquei aquele mosaico? Vou voltar lá rapidão para você ter a ideia. A parte do trecho que eu li, tá fazendo referência a esta cena. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A esta cena, tá certo? Que ele pede para os companheiros, né? Quando eu falo os sócios, são as pessoas que estão com ele, também tampar os ouvidos, né? Colocou a cera do ouvido mesmo, fez um tampão. Vamos colocar assim. Aí para não ficar encantado pelos cantos da sereia. O que aconteceria? Ele ia cair, né, ao rio, tá certo? Nas águas. E conseguiram, quando passou aquele momento de aflição, né? Opa, agora sim, agora a gente já está seguro, aqui já não dá mais para ouvir o canto da sereia. Ninguém vai ficar doido de
de cair na água. Agora eu posso tirar, tá certo? Então, esse trechinho aqui fala dessa passagem que você viu lá no mosaico. Beleza? Aqui nós temos, aí temos algumas palavras para vocês, ó, que entremente, né? Quer dizer, enquanto isso, nau, embarcação, impelia, empurrava, célebre nave, rápida nau, calabres, cordas grossas, Odisseu, né? Que é Ulisses, né? Odisseu do grego, Ulisses, arquivos, grego da Tessália ou do Peloponeso, alçam-se, levantam-se, né? Alçar, mavioso, melodioso. Então, ó, a melodia, né, da voz seria quem cantava. Beleza? Mais outro texto, mais outra imagem para você representando esse trechinho aqui, né? Da Odisseia de Homero. Aqui nós temos, né? Ele amarrado e aqui as sereias cantando. E aqui, ó, faça de conta aquele sonzinho assim que tem uma, vamos falar assim, que é uma intertextualidade. Eu não sei qual filme, A Era do Gelo. Não sei se é o 3 ou 2, que enquanto o pai, eu não lembro o nome da personagem, aí eles estão distantes, vai se afastando, aí de repente aparece várias sereias cantando, aí essa sereia daquela imagem da filha, da mãe, né? Daqueles personagens. Lá não tem um Cid, que também veio uma outra, uma companheira dele, vai cantando, ele quase que vai quando vê, aí ele se desperta. Então, é mais ou menos assim. Não sei se vocês assistiram a Era do Gelo, tá bom? Então, aqui também a embarcação com as pessoas navegando e Ulisses amarrado ao mastro. Beleza? A mesma cena do mosaico. A teoria clássica dos gêneros. Baseado na literatura da época, o filósofo grego Aristóteles, de 384 a.C. a 322 a.C., defende em sua obra clássica a poética, que há dois gêneros literários, o épico, que é o narrativo, e o dramático, que é o teatral, que se diferenciam pela maneira como o artista imita e representa a realidade. No primeiro, o narrador, que é a voz épica, conta em versos a ação dos personagens, lá, a Odisseia. No segundo, os personagens são representados diferentemente por atores e tem voz. Cada qual com suas características em relação ao tempo, ao tipo de verso, por exemplo. Épico e dramático não se misturam. Essa é a teoria clássica dos gêneros, diferentemente do que ocorre hoje, estabelecida para os artistas criadores, normas rígidas que não podiam ser rompidas. Quando eu falo texto dramático, ó, que é aquele que você vai ensinar. Tá certo? O texto dramático, como o Alto da Barca do Inferno, é um texto que é feito para encenação, para representar, tá certo? No teatro. Beleza? Você conhece a lenda do cavalo de Troia? Sabe o que significa a expressão calcanhar de Aquiles? Já havia ouvido antes dessa aula a narrativa em que Ulisses pede que o amarre ao mastro de um barco para ouvir em segurança o canto da sereia, o mais belo que
um mortal poderia ter acesso? Você já sabia dessa história? Com certeza, na aula de história, o professor Beto, o professor Louro já fez esse comentário. E aí? Você sabe o que significa a expressão calcanhar de Aquiles? Se não sabe, amadinho, vamos lá. Vamos pesquisar agora. Pesquise aí. Ou então, amadinho, eu não sei. Vamos lá, como que a gente pesquisa? Você vai pesquisar. Vai trazer essa resposta aqui para mim. E a professora presencial vai ficar de olho aí. A cobrança, tá certo? E essa história do Ulisses pedir para ser amarrado no mastro? Você sabia o motivo por que ele foi amarrado? Você sabia por que ele pediu para amarrar, para ele não ficar encantado pelas sereias, para ele não cair no mar? Isso ia impedir ele retornar para a sua casa, para voltar para a sua família? Você sabia disso? Já ouviu? Lembrou dessa questão de fazer a relação lá com a Era do Gelo? Que, ó, na próxima vez eu vou falar para vocês, ó. Vou dizer qual a Era do Gelo, tá bom? Se é 1, 2, 3, tá certo? Então vamos lá. As histórias ligadas a essas perguntas são muito antigas, mas permanecem em nossa memória graças ao conhecimento que temos das epopeias greco-latinas. Poemas épicos que misturam os elementos históricos a mitos e lendas. Gênero épico. Narrativa da grandiosidade. Porque quando eu falo gênero épico, é contar, né, uma aventura, né? Sempre assim. Por isso que fala narrativa da grandiosidade. Epopeia é uma poesia de fôlego, é a narração em versos de um fato maravilhoso. Vamos grifar aqui para vocês, ó. Narração em verso de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a toda uma coletiva. É uma poesia objetiva, impessoal, baseada sempre na história de um povo. Os mais conhecidos desse gênero, né, literário são a Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia são duas epopeias escritas pelo famoso escritor e poeta grego Homero. A Ilíada é um poema épico composto por, de 24 cantos escritos em versos, cujo tema é o episódio da Guerra de Troia. A Odisseia, ela é formada por 24 cantos e narrada em terceira e primeira pessoa. A narração em terceira ocorre até o momento em que Ulisses chega à cidade dos Feácios. Nela, o herói se apresenta ao rei Alcino e narra em primeira pessoa, porque ele que vai narrar, né, suas aventuras. No canto 13, entretanto, a narrativa volta a ser feita na terceira pessoa. E assim vai até o desfecho da história. Eneida. Agora, Eneida de Virgílio. Eneida narra a história de Roma, desde a origem, o poder e a expansão do Império Romano. A obra recebe esse nome uma vez que está relacionada com as façanhas e feitos realizados pelo herói troiano Enéas. Eneidas, olha lá quem está lá por dentro, Enéas. A epopeia é escrita em 10 cantos. A Eneida é feita em 10 cantos. Tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI, as grandes conquistas do povo português. Você vai lembrar também um pouquinho naquele momento das conquistas, né?
A viagem de Vasco da Gama às Índias. A mitologia greco-romana e cristianismo são temas recorrentes na obra. Beleza? Vamos ver aqui um trechinho. Nós temos aqui. São desta espécie os operários santos, que com fadiga dura, intensa, reta, padece pela fé trabalhos tantos, o nóbrega, famoso, o claro Anchieta. Por meio de perigos e de espantos, sem temer do gentil a cruel seta, todo o vasto sertão tem penetrado, e a fé com 1000 trabalhos propagado. Muito destes ali, velando os pios, dentro as tocas das árvores ocultos, sofrem riscos, trabalhos, fomes, frios, sem recear os bárbaros insultos. Penetram matos, atravessam rios, buscando nos terrenos mais incultos, com imensa fadiga o pio ganho, esse perdido mísero rebanho. Então, aqui um trechinho, né, da história narrada. Unindo fatos históricos lendários, Santa Rita Durão aborda o processo da colonização do Brasil e a catequização do indígena na sua cultura, além de exaltar a fauna e a flora nacionais em versos descritivos. Vamos lá, então falamos, né, do gênero épicos, né, são textos narrativos, né, escrito em verso, tá certo? Sempre baseado em alguma aventura. Agora, ao gênero dramático. Gênero dramático, a arte de ação, né? A arte de encenar, fazer dramatização. Então, vamos lá. Para Aristóteles, olha só o nome desse rapaz aí. O gênero dramático caracteriza-se pela presença de personagens que se expressam diretamente e imitam a ação, em vez de precisarem de um narrador. Porque, se é um gênero dramático, não vai precisar de narrador, tá certo? Ainda segundo o filósofo, esse poder de mimese, ou seja, de imitação direta, faz parte do teatro, principalmente a tragédia, o gênero literário, o principal gênero literário. Agora, as características do gênero dramático. Nós temos aqui o seguinte, no gênero dramático, texto em forma de diálogo. O que mais? É dividido atos e cenas. Tem a presença das rubricas, que são as descrições do espaço ou da situação antes de cada ato. Por exemplo, se é a personagem, né, for lá, vamos dizer lá da onde? Da história que a gente está, do Alto da Barca do Inferno, que vai entrar o personagem lá dos três que morreram na Batalha Santa, na Guerra Santa, pronto. Aí vai dizer assim, entra mancando, entra com a cara ensanguentada, ou entra com a mão na barriga. Essa explicação são a parte da rubrica. Se fosse uma outra cena, um texto de teatro, aí fala assim, Juliana entra chorando, aí o personagem não precisa falar nada, ela vai entrar chorando, porque lá na fala, né,
vai estar escrito, tá certo? Que ela vai entrar aos prantos, chorando, beleza? Vamos lá. Sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Aqui nós temos o seguinte, né? Tragédia, destino e purificação. É um texto teatral que representa uma ação humana dolorosa, determinada por um destino, fato, que conduz o herói de uma condição elevada, que pode ser rei, príncipe, herói mitológico, contra sua vontade, infelicidade ou a morte. Então, essa questão da tragédia. Alguém ia ser o quê? Eliminado. Tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui um trechinho, né, para mostrar para vocês de uma peça, tá certo? A peça de Édipo, que você pode pegar agora e ensinar nesse momento aí, você com o seu colega, rapidamente, só para dramatizar esse trecho aqui da peça de Édipo. Um vai ser o servidor, né, e o outro vai ser o Édipo. Vamos supor aí, o servidor fala, diziam ser filho do rei. Foi o Édipo, ela quem te entregou a criança? Aí o servidor, foi ela, senhor. Com que intenção? Para que eu a matasse. Uma mãe, mulher desgraçada, ela tinha medo de um oráculo dos deuses. O que ele anunciava? Que essa criança um dia mataria seu pai. Claro, né, Amadinho? Eu aqui eu falando, só se eu mudasse assim o timbre da voz, né? Um pouquinho. Diziam ser o filho do rei. Aí o outro. Foi ela que te entregou a criança? Foi ela, senhor. Com que intenção? Olha só que já mudou, né? Já dá um outro efeito. Então, quando você vai dramatizar, você vai incorporar mesmo o personagem. Tá certo? Vamos ver aqui mais outro trecho. Mas por que tu a entregaste a este homem? Tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os primeiros males. Se és realmente aquele que... Peraí. Falha técnica. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Oh, ai de mim! Então, no final, tudo seria verdade? Ah, à luz do dia, que eu te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revelo o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino que não deveria matar. Então, veja só, tem esse ponto, né, essa pontuação, essa marcação da pontuação, você percebe, para dar mais veracidade, mais emoção. Oh, ai de mim! Claro, mas aqui é homem. Mas ele vai fazer com aquela voz. Oh, ai de mim, então no final tudo seria verdade? Ó, entendeu? Aí você vai lendo conforme a entonação, tá bom? Para dar mais ênfase. Então vamos lá. Comédia. Ri de nós mesmos. Falamos da tragédia lá de Édipo, né? Agora a comédia. Segundo Aristóteles, a comédia deveria retratar a vida cotidiana de gente comum e não de pessoas advindas de classes elevadas. Em sua poética, ele explica também que a comédia deveria imitar os piores homens, tratar de assuntos inferiores e manter sua força cômica pela deformidade dos personagens, defeito ou feiura, e pela linguagem, brincadeira com nomes, associações engraçadas. E aqui, para representar a comédia, nós temos o quê?
Ó, o alto, a comédia nós temos o alto, Alto da Compadecida, quase que não sai o nome, amadinhos, que é muito engraçado, mas também aqui para vocês a gente trouxe o Santo e a Porca de Ariuno, Suassuna. Um trechinho aqui para vocês entenderem essa questão que é cômica, tá? O Santo e a Porca. Olha a rubrica aí. O pano abre na casa de Eurico Árabe para o mais conhecido como Euricão engole cobra. E foi então que o patrão disse: Peão, você selha o cavalo e vai na minha frente procurar Euricão. Euricão não, meu nome é Eurico. Ah, caroba, sim, isso mesmo, seu Eudoro Vicente disse. Peão, você selha o cavalo, vai na minha frente procurar Euriques. Eurico? Vá procurar Eurico. Chame Euricão mesmo. Vá procurar Euricão engole cobra. Engole cobra é a mãe. Não lhe dê licença de me chamar de engole cobra, não. Só de Euricão. Então, amadinho, aqui nem deu para fazer muita diferença, mas se você fizer essa... Escolha agora, amadinha. Dois alunos, né? Vamos fazer essa divisão. Um sendo o caroba e o outro sendo o quê? O Euricão. Tá certo? E faça bem bacaninha aí, tá bom? E você vai ver que no final vai ficar cômico. Teatro medieval. O alto é uma peça breve de cunho religioso e moralizante, característica que remete à forte influência da Igreja Católica naquele período. Em geral, as personagens dos autos não representam indivíduos, mas sim ideias abstratas, como pecado, hipocrisia e piedade. A farsa também é uma peça breve, porém de cunho profano. Geralmente tem poucas personagens e explora de modo caricato, assim como ridicularizar as situações do cotidiano. Belezinha? Então, o alto, você já sabe aí, o alto da Barca do Inferno, que a gente vai fazer, e você já sabe que é do período quê? Medieval. Tá bom? E vamos lá, amado, para a parte na hora do produzir, né? Que é o trabalhando o gênero. Nós temos aqui o seguinte, ó. Porto Alegre. Aqui, nos braços do Calypso. Amarrado no mastro, tapado as orelhas. Eu resisti aos encantos das sereias, eu não vi. Os cantos das sereias eu resisti. Mas chegando à praia não fiz nada disso, então caí no braço de Calypso. E eu sucumbi ao encontro do Calypso. Não resisti depois disso, eu não tive nenhum outro vício, senão dançar ao ritmo do Calypso. Pois eu caí nas graças de Calypso, não resisti ao encanto de Calypso. Não sei dançar ao ritmo de Calypso. Então, aqui é o Péricles Cavalcante, que é a intérprete é a Adriana Calcanhoto. Então, é uma música relacionada àquela cena lá do mosaico, né, que a gente trouxe aqui de Ulisses amarrado ao mastro. Aí, ó, criar uma pequena encenação da letra mostrando como o personagem Ulisses encontrou com Calypso. A turma pode ajudar os atores que interpretarão as sereias, os marinheiros, Ulisses e Calypso fazendo um coro da canção, usando aquela letra da música. A letra da canção de Péricles Cavalcante faz uma referência a outro episódio envolvendo Ulisses. Na história original, atribuída a Homero, a ninfa Calypso ama Ulisses e mantém em sua ilha por 7 anos. Ela, porém, recusa a possibilidade de ser imortal. Ele, né? Caso se unisse a Calypso, prefere retornar à condição humana para os braços da esposa e do filho. E você sabe que Ulisses, né, ficou 20 anos distante de sua família. Belezinha? Então, amadinhos, terminando por aqui. Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!